Você sabe qual é a oração? A oração Ana Berroa é uma das orações mais poderosas do povo israelense, dos judeus. Você sabe quantas letras tem essa oração? E sabe o que cada letra implica? Você sabe que se escondem nomes secretos de Deus nesta grande oração? Você sabe quem a escreveu quando ela escreveu? Nesta aula, se Deus quiser, vou revelar isso e muito mais para o seu sucesso pessoal e espiritual. Impressionante também, vou cantar para você em hebreu traduzido a fonética, se Deus quiser. Ou seja, você terá uma perspectiva holística do que é a oração, a súplica, a prece. De Ana Bejoage, primeiro vou te dar um pouco de perspectiva histórica. Foi escrita por um grande Tanaíta há cerca de 2000 anos atrás, o Tana Akadosh, o Santo Tanaíta. Rabino Nejunia Ben Hakaná é um grande sábio, um erudito do povo israelense, um grande sábio místico, impressionante, há cerca de 2000 anos atrás. Agora eu queria te contar antes de cantar para você, o Ana Bejoage que tem é assim. Vou te mostrar em hebraico para que você veja, em hebraico, está aqui Ana Bejoage para que você veja as letras em hebraico, Como você pode ver, aqui basicamente temos 7 linhas. E em cada linha você vê que há 6 letras. 6 letras. 7 linhas cada uma, 6 letras. São 42 letras, ou seja, são 7 linhas e cada linha tem 6 palavras. Cada primeira letra de cada palavra esconde um nome secreto, um nome oculto, um nome santo de Deus, que é chamada em hebraico Membet El Shem Membet, o nome sagrado de Deus, de 42 letras, que basicamente se esconde no Anabescoach. Como dissemos, cada linha tem 6 palavras. Cada palavra, cada uma das primeiras letras são 6 letras, e cada uma dessas 6 letras, 7 vezes. São no total o nome de Deus Santo, de 42 letras, o Membet Oteotl, as 42 letras sagradas do nome sagrado de Deus. Agora vou cantar para você uma melodia linda que também vou cantar para você. Você vai ter, se a fonética se quiser, aqui embaixo, também a fonética. E você vai ver. E também vou traduzir para você em espanhol, em tradução livre, para que você possa ter uma visão um pouco mais solista do que é essa oração tão linda e que esconde muitos segredos. Você vai ver que as palavras em si mesmas são lindas, com uma conotação, um significado lindo. Mas também é como um grande iceberg, assim é toda a Torá do povo de Israel. A Torá é como um grande iceberg que geralmente se vê em um iceberg. Vê o pico de gelo que está acima dessas águas congeladas. Mas é preciso saber que, basicamente, 80% da superfície dessa grande montanha de gelo está escondida abaixo das águas congeladas. Mesmo se alguém vê um iceberg grande como uma montanha de gelo, é preciso saber que muito maior é o que está lá embaixo. Portanto, quando alguém estuda a Torá, é preciso entender que o que alguém estuda, por mais belo que seja e por mais segredos que possa revelar, é necessário entender que isso é apenas uma pequena parte do que está oculto. De fato, é preciso entender que a Torá é a voz de Deus neste mundo. A Torá. Deus a entregou ao povo de Israel no Monte Sinai. Deus entregou sua alma com a Torá. Isso está insinuado na primeira palavra que Deus revelou ao povo de Israel. Há mais ou menos 3 milhões de pessoas que todos nós ouvimos, não apenas Moisés, importante, não apenas Moisés, mas todo o povo. Depois que cerca de 3 milhões de pessoas saíram da escravidão no Egito, ouvimos os 2 primeiros mandamentos. O primeiro é: a palavra há, a palavra não. Anogia eu trago com forma livre. Eu anogio ontem, me queixa. Eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E o segundo mandamento é: diante de mim, entre tu e eu, vínculo direto, sem ídolos, objetos, pessoas vivas ou mortas, sem ídolos, sem deificar pessoas, nem vivas nem mortas, nem objetos, nem nada. O vínculo é entre tu e eu. Obviamente digo isso com as minhas palavras. Mas basicamente Deus diz:
que o vínculo com Ele, com o Criador do Todo-Poderoso, é um vínculo direto. Sem intermediários, sem agentes, sem pessoas ou objetos que intermediam entre você e Ele. Ou seja, o vínculo é direto com Deus. Quando você fala com Deus, ora a Deus, ao seu Criador Todo-Poderoso, é um vínculo absolutamente puro e direto entre você e Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Agora, a primeira palavra que é muito importante para entender o que vamos falar, é a palavra Anohi. Anohi é eu. Podemos traduzir como eu. Agora eu vou te dar uma dica e mostrar um pouco. Quais são os segredos da Torá? Um pouquinho, obviamente, um pouquinho. Há muito mais abaixo. Segredos, muito mais profundos, mas um pouquinho. A palavra Anohi tem 4 letras, agora eu vou te dizer em aramaico, não em hebraico. Ana, que é Medanien, é a primeira palavra do Anabejuaj, que é te suplico, é a primeira palavra, mas é outro contexto. Ana seria eu. Nafshi, a minha alma que tavit. Eu a escrevi via Havit e a entreguei. Isso é aramaico antigo, não hebraico antigo. Deus diz assim na primeira palavra de Anoji Adonai Eroeja: eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu, minha alma, diz Deus, a escrevi e a entreguei. O que significa Deus? Explica algo impressionante. Que Deus, no momento de entregar a Torá, é como se entregasse sua alma. Entregar ao que ama e ao que odeia, ao que abomina. Por exemplo, que Deus ama, que você se vincule com Deus, faça o bem, que faça o bem, comece bem. Ajude os outros, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ajude o próximo que abomina, que fale mal das pessoas, que tenhas ídolos. O segundo mandamento, como dissemos, não terás ídolos diante de mim, ó Panai, não terás ídolos diante de mim. Nem divinizar pessoas, nem objetos, nem nada. Vínculo direto com Deus. Deus diz na Torá, em muitíssimos lugares, como Deus aborrece a idolatria, que as pessoas se vinculem a objetos, rezem para objetos. É algo que também não tem lógica. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, te ama, confia em ti, quer um vínculo direto entre você e Ele. Antes de passar para a música de Anabejuac, algo muito interessante é que o primeiro mandamento é um mandamento pessoal. Eu te digo em hebraico outra vez. Elogeja ayerot seti hammer et mitzrayim evetadim. Diz, eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, é dirigido a ti, ou seja, Anohi, Ayem, Eloqueja, que te tirei. Ou seja, é um vínculo pessoal, e aqui vemos como Deus se vincula a nível pessoal com sua criação. E você precisa saber que a Torá, você pode se perguntar, mas a Torá foi entregue ao povo de Israel? Você pode se questionar se não é judeu, Ia. É relevante para você? A resposta é que, claro, é relevante para você. Deve-se saber que a Torá é relevante para todas as nações do mundo. Obviamente a Torá, a Bíblia judaica, a Torá, obviamente foi entregue ao povo de Israel. E o povo de Israel, com muita humildade, e muito amor, e muita humildade, temos o mérito e a responsabilidade de ensiná-la entre nós, o povo de Israel e as nações. E também, obviamente, saber que cada nação, saber e ensinar, é isso que estou te dizendo agora, que cada nação e cada indivíduo, cada pessoa de cada nação tem uma missão incrível. Assim como a nação judaica. O povo de Israel tem uma missão como povo, cada indivíduo do povo de Israel tem uma missão, e assim todas as nações têm sua missão como nação, e também cada indivíduo de sua nação tem sua missão particular. É como um grande corpo com muitas células moléculas. Ou seja, cada molécula, célula, cada partícula, cada órgão, cada um tem uma missão muito específica. E assim, cada um de nós, Deus decide precisar de você para a correção de sua criação. E isso é a revelação de Deus através de sua Torá, ou seja, Deus se revela. Chama-se a revelação no Monte Sinai. O que é a revelação no Monte Sinai? Foi um marco histórico único na história.
que Deus se revelou a um povo inteiro e se revelou, como dissemos, revelou-se a si mesmo. Deus nos disse o que ama e o que odeia e houve uma revelação divina incrível. Obviamente, não se pode ver a Deus, pois Ele não tem corpo nem ocupa espaço. Deus é tudo, inclui tudo e está acima de tudo. Mas a revelação, que é muito difícil de entender, que ocorreu no Monte Sinai, foi tão poderosa, que tivemos um nível de profecia. Todas as almas de Paulo e Isabel, todos os tempos, 600.000 almas mães, tivemos todos lá. Naquele momento éramos mais corpos, como 3 milhões de pessoas, mas almas mãe éramos como as 6, mais ou menos 600.000 almas mães, que se ramificam em todas as gerações. Na história de Israel todos estivemos presentes. Ouvimos a voz de Deus e vimos as letras em hebreu dos 2 primeiros mandamentos. Nossas almas saíam, explicam nossos sábios judeus, que os anjos nos ajudaram a acordar em uma cena tão impressionante. E isso aconteceu. Uma vez na história, Deus se revelou a si mesmo e isso é com a entrada da Torá. E agora é muito importante saber que sim. É preciso saber que cada judeu e cada não-judeu, ou judia e não-judia, podem alcançar níveis espirituais incríveis e dar a sua visão na sua vida. É preciso saber que os não-judeus e não-judias têm as grandes 7 mitzvot de Noé. As 7 leis de Noé, que se ramificam em muitas leis, são como um título com muitas ramificações. Mas basicamente, se a pessoa não-judia cumpre as 7 leis de Noé, que de fato existem congregações ou pessoas que cumprem as 7 leis de Noé, podem alcançar níveis espirituais incríveis. Portanto, a Torá é válida, é relevante para todo o mundo, para todas as nações. Agora quero ir ao Anabejoac. Anabejoac, vamos ouvir a música e também a tradução, se Deus quiser. Ai, diz assim. Tradução livre. Por favor. Anabejoa Janana, por favor, eu te imploro. Com o grande poder da tua mão direita, liberta os acorrentados. Recebe o canto, a oração, a súplica do teu povo, fortalece-nos, purifica-nos, por favor, protege como a pupila do olho aqueles que declaram a unidade do teu grande nome, abençoa-os, purifica-os sempre com a tua misericórdia. Forte e santo,
Guia o teu povo com a tua grande bondade, único e exaltado. Dirige o teu olhar para o teu povo que recorda a tua santidade. Aceita o nosso clamor, ouve a nossa oração, a nossa súplica. Tu que conheces todos os segredos, impressionante, as palavras são belas, mas como dissemos antes, os segredos são multiplicados por Ein Sof Sis, em hebraico, infinitas vezes os segredos. Como dissemos, está o grande nome de Mem Betot Yot, o grande nome de Deus, de 42 letras. Ou seja, segredos impressionantes. Tem que saber que cada linha tem a ver, são 7 linhas, cada oração tem a ver com cada dia da semana, ou seja, segredos impressionantes. Agora quero-me deter em alguns pontos do Anabejoa. Para o teu sucesso, se Deus quiser, e o de todos. Primeiro, quando dizemos por favor, te imploro, com o grande poder da tua destra, liberta os atados. Vamos ver quando dizemos, por favor, a Deus. Algo muito importante. O que falamos um pouco antes, o tema de quando falamos com Deus, com quem falamos. Com quem falamos? De que lugar viemos para falar com Deus? Precisamos saber algo impressionante, que muitas pessoas se conectam a Deus. Como se fosse um pobre coitado que precisa de tudo, e Deus está lá em cima no céu, e é Ele quem manda tudo. E tem basicamente essa ligação como uma ligação, para dizer de uma forma funcional, como se a pessoa fosse um pobre coitado, não pode nada. E só Deus que está no céu pode ajudá-lo. Obviamente isso tem um pouco de verdade, mas é algo muito superficial. Vamos chegar a um ponto muito essencial. Precisamos saber que Deus decidiu criar este mundo. Precisamos saber que Deus não precisa de nada. E tudo o que Deus precisa é porque decide precisar. Isso é muito profundo, mas precisamos entender algo crucial. Deus, no momento de criar este mundo e criar o ser humano, decidiu precisar de cada um de nós para que corrigíssemos o seu mundo. É algo muito profundo. Portanto, Deus decide precisar de nós. Portanto, no momento em que você pensa, você pediu para vir ao mundo. Você precisa de algo. Você precisa de algo. Ou todas as suas necessidades são pela criação que Deus fez com você e criou. Building, como se diz em inglês, te criou, assim, a programação do seu ser está com essas necessidades. Você precisa comer quem te criou com a necessidade de comer e dormir e de se conectar com as pessoas e se comunicar e se vincular. Você decide se comunicar, você decide que precisa comer. Ou Deus te criou com essas necessidades. Obviamente Deus te criou com essas necessidades. Portanto, Deus precisa que você seja assim. Portanto, quando você vai pedir a Deus, por favor, Deus me ajude, deveria ser essa a intenção. Eu digo da forma que eu entendo, de acordo com meus estudos. Deus, eu quero ser a tua vontade. Quero ser a minha missão no mundo, te dar alegria, melhorar este mundo. Diz-se em hebraico, letakeno lame maljut shakai. Significa corrigir o mundo com o reinado de Deus. Qual é a minha necessidade real? Não é comer, nem dormir, nem me conectar, nem me comunicar. Eu não preciso disso, você me criou assim. O que eu realmente preciso? Dar-lhe alegria, ajudar o próximo, corrigir este mundo, porque eu entendo que é isso que você precisa, porque no momento em que você criou este mundo, você decidiu precisar de nós para corrigirmos este mundo. O que se chama os segredos da Torá, o Hassidismo, para que Deus criou o mundo, para ter o que significa um lar, uma casa, mas não uma casa com um telhado e 4 paredes, um lar, uma família, neste mundo, no mundo mais baixo, e transformá-lo no mundo mais alto, todos os mundos, dirá. Batartonim. Acredita que existem mundos de anjos que nós não somos. Não podemos ver anjos, e além de todas as galáxias e todos os planetas. Isso é algo simples. Pense em anjos gigantes, anjos impressionantes e Deus. Tudo isso não o surpreende, porque ele não tem livre-arbítrio como você tem, ele não pode escolher entre o bem e o mal.
O anjo faz o que Deus lhe diz, mas você e cada um de nós temos livre-arbítrio. Deus nos dá a opção de escolher. O vajar tão vajai-me. A cada instante escolha a vida, o bem e diga palavras de encorajamento e motivação aos outros. Ajudar ao próximo, ajudar a ti mesmo, ajudar a Deus, ajudar. É que mérito tu podes ter o mérito de ajudar a Deus a corrigir o seu mundo. Fazendo o bem aqui, querendo o bem, falando o bem. Quer dizer, isso é impressionante. Só o que estamos falando é a primeira palavra do Ana Bejoage. O Ana. Por favor, eu te imploro, como? De onde você vem para falar com Deus? Como de um pobre que não é ninguém? E só Deus pode te ajudar? Lá no céu não é Deus no Monte Sinai. Está escrito na Torá que desceu ao Monte Sinai, desceu ao nosso mundo. E como dissemos, quer uma família, um lar, um lar. Ter uma intimidade, um vínculo pessoal com cada um de nós, onde você possa se expressar com ele. E um vínculo. Lembro-te e convido-te para a comunidade SELHAI, preencha o formulário. Sucessos!